Nós vimos a porta fechada, não é? Nós não vimos a porta fechada? O profeta diz, depois você procure as citações. A porta fechada significa o rapto. Ora, quem vai no rapto? A noiva. Ela desaparece. Mas então o que representa Noé depois que a porta fechou e ele ficou dando testemunho ainda mais um tempo? Mas ele representa a igreja, ele não representa a noiva. Depois do dilúvio, o mesmo Noé realmente estava dentro da arca, já estava na terra, mas ele não podia sair. E na mensagem, almas que estão em prisão agora, o profeta não usou a escritura de Gênesis 7. Ele usou a escritura de Gênesis 8, na eternidade já. Em um corpo glorificado já, não de Gênesis 7, não é? Mas, deixa eu pegar a escritura aqui para vocês, só para certificar do que nós estamos falando, não é? Aqui está, eu não coloquei no quadro, mas eu quero me certificar do que eu estou falando aqui. Isto aqui está. Isto mesmo. Gênesis 7, verso 9 e 10. Verso 10. Depois de 7 dias, isto é quando ele entrou do lado de cá. No capítulo 7 de Gênesis, capítulo 7, sétima era. Não é? As virgens nessas também são da sétima era. Então ele entra na arca. Ele deu um testemunho lá. Teve um testemunho. Para as almas perdidas. Teve. Mas quando o profeta fala da noiva, a terceira puxada, pregação aos perdidos da noiva, na mensagem Almas em Prisão, ele não usa Gênesis 7. Ele usa Gênesis 8, que é do outro lado do dilúvio. Quando a arca repousou na terra, ele estava dentro da arca, mas ele ficou vários dias sem poder sair. Ninguém entrava e ninguém saía. E ele disse, lá foi o testemunho para as almas perdidas. Ele não aplicou para o lado de cá, porque o lado de cá tem um testemunho, mas não é a noiva. Você fala, meu Deus, Monevides, agora você endoidou mesmo. Vamos ver isso aqui. Ó. Gênesis 19, vamos dar uma olhada. Quem é que Ló representa? Vamos começar ali. Ó. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, quereria ser juiz em tudo. É os sodomitas falando com Ló a respeito dos anjos. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Olha aí a porta fechada para Ló. E feriram de cegueira, agora Ló está por lá de dentro da arca, tem nada a ver com rapto isso aqui. Isso aqui é a arca de Ló. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló, você tem mais alguém aqui? Genro, ou filho teu, ou filha tua, ou todos quantos você tiver nessa cidade. Tire eles desse lugar. Olha, ó Ló pregando depois da porta fechada, meus amados. Olha só, Ló, que representa as virgens nécias, pensando que vai salvar. Não sabia que o rapto tinha acontecido. Não sabia que a transformação de corpo já tinha acontecido lá com Abraão, acontecendo lá. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ó a mensagem falando com eles. Agora eu vou ser pregador. Ó, irmão Ló, ó a pregação para os perdidos do irmão Ló. Vamos no rapto, gente, vamos no rapto. Irmão Ló, rapto já passou, irmão Ló. Do lado de cá é só a virginécia que vai pregar. Então saiu Ló, falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas. E disse, levantai-vos, ó a pregação dele, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Olha só que interessante, irmão. Virginécia pregando para virginécia. E sabe o que aconteceu com aquelas outras virginécias que ele pregou e teve ele como zombador? Morreram todos. Mas ele, que era uma virginécia correta, ele foi salvo. Ah, meus amados. Agora, realmente, não vou nem falar nada. Deixa quieto aqui, porque já está complicada a coisa, né? Mas vamos lá. Vamos ver se o profeta disse isso ou não. Olha, a porta fechou, a noiva foi embora. Como que ela vai dar um testemunho no capítulo 7? Não, no capítulo 7 ela foi embora. Ele não está em cena, Abraão não está em cena.
Agora, quando chega no capítulo 8, aí realmente representa, tipifica o que o profeta disse em almas em prisão. Olha que interessante. Olha lá. Ó. E o último nome for naquele livro, ou o último nome que for redimido, que foi posto no livro, aí acabou. Ele vem para reclamar o que ele redimiu. E pode ser que seja um tempo estranho, já parou para pensar? As pessoas continuarão pregando. A igreja vai continuar adiante, até mesmo pensando que está salvando as pessoas. Exatamente como Ló. É muito tarde, então, já acabou. Vejam, a mensagem irá para os totalmente perdidos, assim como Jesus, assim como fez nos dias de Noé, 7 dias na arca, assim como fez nos dias de Sodoma. Jesus, o próprio, em seu terceiro estágio de seu ministério, ele foi e pregou às almas que estavam eternamente perdidas, que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade de Noé. E nós sabemos que tempo estas coisas podem acontecer. Tem mais uma aqui. As horas vêm e se vão. De repente você estará dizendo, bem, eu pensei que isso deveria acontecer antes do rapto. Pode ser que uma voz volte, como fez uma vez, e diz, já aconteceu e não soubeste. Você estará ancorado em alguma igreja, em algum lugar, dizendo, estou mais seguro que posso. E de repente o rapto terá acontecido. Será um segredo, uma ida repentina, ninguém sabe nada a respeito dele. O mundo continuará prosseguindo adiante. Como Noé que entrou na arca, vocês se lembram, depois que Noé entrou na arca, ele ficou assentado lá 7 dias, depois que Deus fechou a porta. Deus fechou a porta e Noé ficou assentado na arca por 7 dias antes de qualquer coisa acontecer. E a porta da misericórdia será fechada na sua cara, e pode ser que já se fechou, e apenas pense nisso. E o povo continuará pregando, pensando que estão sendo salvos, colocando seus nomes nos livros, se unindo à igreja, gritando, pulando para cima e para baixo. Mais uma aqui. E Noé entrou na arca e a porta se fechou detrás dele, com a mão de Deus. O sol se levantou e se pôs 7 dias antes de qualquer coisa acontecer. E o povo continuou pregando, continuou zombando. Não foi isso que os genros de Ló fez? E tudo mais, sem saber que a única misericórdia que eles tiveram foi fechada para eles. Pense, ministros ainda estarão educando pregadores e os distribuindo no campo, né? E coisas assim acontecendo. Apenas a igreja continuando. Apenas a igreja, não a noiva. E completamente sem misericórdia, sem nada, fechado completamente. O rapto já aconteceu. Aquele que estiver sujo, que suje-se ainda, a Escritura já diz. Diz isso. Já veio e não soubeste? Pense nisso nesta noite, amigos. E observe o que está acontecendo. Está vendo? Totalmente sem misericórdia. Agora, aqui está. Sabiam, as pessoas podem continuar adiante pregando o evangelho como sempre fizeram, o que eles chamam de evangelho. E poderia já estar tudo terminado, como fizeram nos dias de Noé, como fizeram nos dias de Ló, como fizeram nos dias de Jesus, está certo? Até mesmo os judeus, depois que Jesus lhes disse que a ira, vocês já leram, estão terminados, acabou para vocês. Olha, ele disse, aquele santo rolador, de que escola ele veio, de onde ele veio. Lembre-se, ele estava pronto então para a sua terceira puxada. É verdade, ele disse, quantas vezes quis vos ajuntar? Ló fez sua última chamada, ou quero dizer, o anjo, o mensageiro, quem quer que ele seja, Deus representado para esse dia, Deus representado em carne humana, fez o último sinal, realizou a última tarefa, estava tudo acabado então. Meus amados, bota aqui no meu quadrinho. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Linha do tempo. Linha do tempo. Vou fazer o período da tribulação aqui. Aqui é tribulação. E eu quero mostrar algo para vocês aqui. Aqui, ó, depois que o rapto aconteceu, eu vou fazer aqui em vermelho. Depois que o rapto aconteceu, estou passando um pouquinho dos minutos, mas não tem problema. Ó, aqui é o rapto, ó, fechou a porta. Porta fechada. Aqui, a noiva subiu. Não é? A noiva subiu aqui. Então, veja bem, quando a porta se fechou,
nós vamos ver que depois que a porta se fechou, Ló ficou dando um testemunho para as outras virgens nécias, genros, quem quer que fosse, mas o que eles fizeram? Morreram todo mundo. Era parente, era tudo da mesma laia, praticamente, né? Ou quase, né? Se perdeu os genros, se perdeu a esposa, mas Ló e as filhas não. Uma parte morreu, outra parte foi preservada. Então nós estamos vendo esses 7 dias. Bom, esses 7 dias aqui está em Gênesis capítulo 7, que eu acabei de colocar no quadro aqui para vocês. Está aqui, ó, Gênesis 7. Quando Deus estava advertindo, olha, vai chover, vai vir uma tribulação, entra nessa arca aí. E depois eles entraram realmente, ali a partir do verso 7, e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas de... Quer dizer, o profeta disse, olha, depois do rapto vai ter um período de tempo que o pessoal vai estar pregando, a igreja vai estar pregando, pensando que nem aconteceu o rapto. Não, na hora que o aperto vier, aí as coisas vão acontecer. Tem uma pregação para esse grupo. Veja, meus amados, Deus preparou a arca para Noé para preservar ele. Ele tinha algo para preservar ele. Mas Deus preservou algo mais especial para raptar, para transladar Enoque. E Enoque pregou. Enoque pregou. E Noé também pregou. Vocês entendem? Então, olha, são 2 grupos distintos. Enoque prega para os perdidos, não é? E Noé prega para os perdidos também. São 2 grupos. Nós estamos vendo, nós vimos Ló pregando para os sodomitas. Depois que a porta se fechou. Vocês entendem? A igreja continuando, as virgens nécias, pensando. Veja lá na parábola. Até o momento que elas estavam juntas, falou, veja aí, vê se você descobre o que é o Espírito Santo. Você é falar em língua, é pular, é rolar, é cantar, é adorar a Deus, é ter reunião de jovem, é ter, sei lá, uma cesta básica todo final de semana, uma carninha para queimar. Eu não sei o que é. Procure. Mas quando ela foi procurar, foi ouvir as pregações, as explicações, o rapto aconteceu. E agora aparece uma mensagem falando para ela, falou, já aconteceu. Aconteceu, só que é o seguinte, tira o povo daqui, porque se você não tirar, vai morrer todo mundo. Você está entendendo? Vamos lá então, Gênesis 7, fecha, 7 dias aqui, eu vou escrever aqui, 7 dias. Ficou lá dentro dando testemunho. Pois é. Mas lá em Gênesis capítulo 8, depois da tribulação, depois do dilúvio, a Bíblia diz aqui, ó, a partir do verso 3 ou 4, a Bíblia diz assim, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, não é? No dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E é este o verso que o profeta se refere em almas em prisão. Ele não fala da noiva pregando do lado de cá, de Noé. Ele se refere ao lado de lá. Onde é que fala de 7 dias do lado de lá? Está aqui, ó. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Aí foi do outro lado. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E lá no verso 18 diz, então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele. Então, nós vamos ver aqui, meus amados, nós vamos ver aqui, que aqui, ó, teve um período também, que ele já estava em terra, a arca estava repousada na terra, e agora realmente teve uma pregação às carcaças, não é? Aqui, ó. Ó, a porta fechada, a noiva sobe e a noiva desce. Vocês entendem? Entenderam aí? Então, vou colocar aqui, ó, do lado de cá. No capítulo 7 teve. Sim, Gênesis 7. E no capítulo 8, Gênesis 8, eternidade. Vocês viram ali, irmão? Esses 2 grupos dão testemunho. Esses 2 grupos dão testemunho. Você viu Abraão dando testemunho para as almas em prisão lá em Lucas capítulo 16. E nós vimos aqui, não é? Nós vimos aqui Ló
dando testemunho às almas em prisão em Gênesis capítulo 19. Meus amados, está gravado, você pode voltar, pode ouvir, pode rever estes temas, estes estudos. Às vezes você pergunta assim, mas Mobília, nós estávamos falando da praga do sétimo anjo? Veja, está tudo conectado e se nós não falarmos desses assuntos, eles estão todos entrelaçados entre si. Todos completamente entrelaçados entre si. Então, por isso, olha, Gênesis 7 é diferente de Gênesis 8. Leia a mensagem Almas em Prisão agora. Então, nós podemos ver aqui, volta no meu quadrinho, eu vou encerrar mostrando isso aqui para vocês. Então, nós temos aqui a Era de Laodiceia, vamos colocar aqui 1906. E aqui para frente, ó, passando lá depois, e aqui nós temos o quadro de Lucas 16. Vocês entenderam? Quadro de Lucas 16. Gênesis 7 do lado de cá, Gênesis 8 do lado de lá. Meus amados ouvintes, foi um prazer estar convosco nesta noite. Que Deus continue abençoando a vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pelas orações. Vamos estudar a palavra.